Oi pessoal, eu sou Marcelo Travassos, falo aqui de Recife, Pernambuco. Eu sou mestre em Ciência da Linguagem e durante meu mestrado eu estudei o personagem de ficção Superman, o primeiro super-herói das histórias em quadrinhos. Então hoje eu vou mostrar para vocês um dos artigos que eu escrevi durante esse mestrado, cujo nome é Letramento para a Leitura das Revistas Superman, uma análise dos quadrinhos como gênero textual e discursivo. Ressaltando que esse letramento que eu vou falar é apenas uma das formas de se ler essas histórias do personagem, mas não quer dizer que seja a única, e existem várias outras maneiras, tá bom? Mas aqui nessa apresentação eu vou mostrar alguns pontos importantes a se destacar nessa forma de leitura, nesse letramento desse personagem em questão, ok? Vamos lá. Aqui é o resumo do artigo, que eu explico algumas palavras do que se trata esse trabalho, mas eu não vou perder muito tempo aqui durante essa apresentação, eu vou passar para outros pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, história em quadrinhos. O quadrinho é lugar de evidência e de concentração simbólica, de fotografias e de sonhos. O mundo encantado que ele nos antecipa, nos protege e nos anima. A Fundação Biblioteca Nacional sabe que toda biblioteca que se preza reconhece, guarda e disponibiliza o seu prazer e o seu saber. Palavras de Eduardo Portela, da Biblioteca Nacional, tá bom? Presidente. O que são histórias em quadrinhos? O fato é que histórias em quadrinhos são complicadas de se definir, porque nenhum de seus elementos constitutivos é obrigatório. Ou seja, podem existir HQs sem balões, sem texto e mesmo sem os quadrinhos, porém ter várias vinhetas ou apenas uma, o que os aproximaria do cartoon. O importante é que todas, sem exceção, contêm uma narrativa, e isso é o que todo autor de quadrinhos precisa ter em mente. Palavras de Nobu Shinen. Tá bom? Próximo ponto, imagens, que também deve se considerar durante a leitura de história em quadrinhos. A história em quadrinho lida com dois importantes dispositivos de comunicação, palavras e imagens. Trata-se de uma separação arbitrária, mas parece válida, já que no moderno mundo da comunicação, esses dispositivos são tratados separadamente. Na verdade, eles derivam de uma mesma origem, e no emprego habilidoso de palavras e imagens encontra-se o potencial expressivo do veículo. Palavras de Will Eisner. Próximo ponto. A imagem como comunicador. A compreensão de uma imagem requer uma comunidade de experiência. Portanto, para que essa imagem seja compreendida, o artista sequencial deverá entender a experiência de vida do leitor. É preciso que se desenvolva uma interação, porque o artista está evocando imagens armazenadas nas mentes de ambas as partes. Palavras também de Eisner. Will Eisner. A imagem como comunicador. De acordo com a gramática de design visual, uma imagem representa não só o mundo de forma abstrata ou concreta, como também interage com esse mundo independentemente de apresentar um texto, escrito ou não. Essa imagem constitui um tipo de texto, podendo ser uma pintura, uma propaganda na revista, por exemplo, que pode ser reconhecido pela sociedade. Palavras aí de Jewett e Oyama. Ivan Lewy e Jewett, que é um livro. Próximo ponto. Gramática do design visual. A gramática da imagem é a gramática visual de Kress e Van Leeuwen. Como é amplamente reconhecida, parte do pressuposto de que imagens produzem significados e podem ser entendidas enquanto textos visuais, que se organizam segundo alguns princípios e regularidades.
conforme os usos que fazemos delas em diferentes situações. A denominação gramática indica as bases linguísticas da proposta, que podem ser consideradas uma extensão da gramática sistêmico-funcional de Michael Halliday. Próximo ponto. Gênero. Quando a gente fala em gênero, é o seguinte: os gêneros são instituições literárias que tornam possíveis e significativas certas atividades literárias, tanto em termos de sujeitos que participam delas, como em termos dos escritores e leitores que a produzem e interpretam. No caso desse trabalho aqui, um gênero textual específico que a gente está abordando, história em quadrinhos. Então a gente tem que considerar as particularidades. Como o Nobu Shinen falou antes, ele é complicado de se definir, mas é um gênero específico. Tá bom? Próximo ponto. Gênero textual e discursivo. Quando a gente fala em gênero textual, a gente está se referindo ao texto, o que tem escrito naquele gênero. Por exemplo, nas histórias de quadrinhos a gente pode considerar, quando se fala texto, a gente pode considerar tanto as palavras e as imagens, que ali elas constroem o significado do gênero textual. Quando a gente fala de gênero discursivo, a gente tem que considerar o contexto em que aquele texto foi produzido. Então, por exemplo, Superman, criado por dois judeus em 1938, após a quebra da Bolsa de Valores de 1929 nos Estados Unidos, é cenário de crise, precisava de um personagem que representasse, entre outras coisas, esperança e entretenimento para as pessoas, enfim. Isso é o contexto de criação, né, do personagem, o contexto de publicação, o contexto de produção daquele texto. Ok? Letramento crítico. A pessoa criticamente letrada pode entender o significado socialmente construído embutido nos textos, como também os contextos político e econômico dos quais os textos estão inseridos. Em última instância, o letramento crítico pode levar a uma visão de mundo emancipadora e até uma ação social transformadora. Palavras de Sara Oliveira. Vamos lá. Considerando isso que foi mostrado, vamos para os exemplos aqui da revista de Superman. A primeira delas é a revista Action Comics número 1, lançada em 1988, que traz a apresentação desse personagem. As imagens mostram ele levantando o carro ali, pessoas correndo com medo, e isso ele está criando um significado. No outro quadrinho também, quando ele está se libertando das correntes. Mas vamos ao texto selecionado aqui. Dois trechos. O primeiro deles diz: um gênio no intelecto, um Hércules na força, um inimigo dos malfeitores, o Superman. Action Comics número 1. Outro trecho ali, selecionado também, que é o final da revista, diz assim: e assim começam as impressionantes aventuras do personagem de quadrinhos mais sensacional de todos os tempos, Superman. Uma maravilha física, um assombro mental. Superman está destinado a refazer o destino de um mundo. É aqui também nesse mesmo quadrinho. Somente na Action Comics você pode se empolgar com os feitos audaciosos desta criação soberba. Então aqui por essa seleção de texto a gente percebe que o texto vai de acordo ao contexto, o vocabulário da época, a arte também aqui, o desenho, as limitações técnicas que existiam, né? As cores, tudo criando significado também, a partir do ponto de vista da linguística. Vamos ver o próximo exemplo aqui. Exemplo Superman Paz na Terra. A gente vê que já existe uma diferença nas imagens, né? A questão técnica. Alex Ross aqui já é um outro desenhista, né? Diferente de Joe Shuster, que desenhou Action Comics número 1. E vamos ver aqui a questão do texto, que Superman nesse recorte está no Brasil.
O texto diz o seguinte: em seguida vou para o sul, rumo a países onde quase não existe meio termo entre a riqueza e a pobreza. A grande cidade abaixo é um doloroso exemplo desse abismo. Daqui de cima ela parece uma joia, linda e brilhante. Superman, 1999, página 25. Aí na página 27 diz o seguinte: o outro recorte aqui, onde aparecem as crianças da favela. Olhando mais de perto, vejo as favelas, cortiços superpovoados onde crianças se banham em água de esgoto, famílias vivem em caixas de papelão e ratos correm abertamente pelas ruas. Bom, isso é um texto de Superman falando sobre o Brasil. Então a gente pode ver a questão política, econômica aí também fazendo parte dessa produção, né, dessa publicação. E aí, uma análise crítica, a gente percebe a relação entre texto e contexto nas duas revistas e como o tempo vai mudando essa relação também. O que era bom em 1988, em 1999 já causa uma impressão diferente. Bom, é basicamente isso que eu quero falar a respeito do texto, gênero textual e discursivo. É, aqui são as minhas referências. Eu agradeço o espaço, encerro por aqui. Obrigado a todos, tá bom? Abraço de Recife. Olá, meu nome é Antônia Aparecida da Silva Lemes. Fazer a apresentação do meu trabalho, que ainda está em produção, né? Está ainda sendo escrito. Vou compartilhar com vocês agora, inicialmente, os slides da minha apresentação. Bom, o meu trabalho leva o título Tintim, o aventureiro da informação, possibilitando temas para a sala de aula de linguagens e suas tecnologias da educação básica. Tenho como coautor professor Nathaniel dos Santos Gomes. Bom, a apresentação dos objetos que são a fonte de possibilidades observada mediante leitura dos quadrinhos do autor Hergé, especificamente em 3 obras publicadas pela editora Companhia das Letras e traduzidas por Eduardo Brandão. Trata-se da coleção As Aventuras de Tintim. Mostrá-los fisicamente, só um momento. Como eu disse anteriormente, são 3 obras, mostrá-la a vocês. São os livros grandes, e esse brilho, né, que mostra no vídeo, porque eles são de um papel, né, eles foram impressos num papel de boa qualidade. Na realidade, eu ganhei as 3 obras, e após leitura que surgiu a ideia de escrever este artigo, que, de certa forma, conecta com o trabalho que eu estou desenvolvendo na escola. Eu sou professora de língua portuguesa do ensino médio na escola pública. Bom, é interessante a gente observar que a capa da obra, primeiro que um livro assim, o tamanho, né, ele é maior que um livro tradicional, porque ele foi impresso com o objetivo de atender o público infantil, na realidade, e quando você o abre, como ele é um papel maravilhoso, né, um papel gostoso de se tocar, nós nos deparamos com várias cenas, vários quadrinhos, né, do enredo da narrativa, e que nós chamamos também de desenho limpo, né,
A visualização é nítida, é maravilhosa, e além de ser também colorida, nos deparamos também com os balõezinhos bem escritos, aí os retângulos, eles mudam de tamanho, né, conforme a cena do enredo, conforme a narrativa vai se desenvolvendo. Então, esse daqui é um deles, o Tesouro de Rakan, o Terrível, e é interessante que no verso nós temos as capas das demais obras dessa coleção, o outro, Explorando a Lua, e o último, não é a coleção toda, claro, eu não tenho, ainda não tinha lido nenhuma obra completa do Hergé, o caso Girassol. Voltando lá os slides, só um momentinho para a gente dar continuidade. Desculpa, tempinho que eu estou gastando, né? Fiz aqui erroneamente, já corrigindo. Eu sou leiga, né? Tenho uma certa dificuldade para mexer com a tecnologia. Estou aprendendo, né? Acho que agora eu consegui. Bom, Tintin, ele é um personagem familiar do contexto acadêmico, né, pois há muitos estudos realizados sobre as obras produzidas pelo autor belga Georges Prosper Remy, mais conhecido como Hergé. Ele foi muito influente na produção de quadrinhos europeus, tendo a sua primeira publicação em 1929. Os quadrinhos das aventuras de Tintin aparecem nos materiais didáticos, avaliações de concursos e até nas atividades escolares do ensino fundamental e médio. Todavia, ainda é tímida a aparição dos mesmos quando nos referimos ao contexto de todas as escolas públicas brasileiras. Daí o porquê da contribuição com mais possibilidades de uso dos quadrinhos de Hergé nas aulas de linguagem e suas tecnologias do ensino básico. Me fundamento aqui com o autor Vilela, justamente por se tratar de HQs, de aventuras, e, de certa forma, o personagem Tintin, ele é visto também como um herói. Então, Vilela diz o seguinte: uma aventura pode ser definida como uma experiência incomum, algo que foge do banal. Por ser uma viagem recheada de surpresas, pode-se colocar em risco a própria vida, enfrentando perigos. Enfim, a aventura é o oposto da monotonia, é sinônimo de imprevisibilidade, de desafio, exatamente o que gostaríamos que o processo de ensino-aprendizagem fosse para a maioria dos nossos estudantes. Nesse sentido, a perspectiva se fez através das leituras das obras, ao observarmos temas relevantes nos enredos das narrativas do aventureiro Tintin. Aí uma fala pesquisada da web, do professor Edu Molina, 2021, sobre o personagem, ele diz o seguinte, que ele é um repórter que viaja pelo mundo em busca de boas matérias e furos de reportagens, levando os seus leitores a grandes aventuras e mistérios. Tem ao seu lado Milou, um fox terrier, que sempre o acompanha em suas viagens e muitas vezes o salva de grandes enrascadas. Logo, a linguagem verbal e não verbal funcionaria como um dos textos motivadores, ou seja, iria fazer parte de uma coletânea textual, pois a função do recorte temático é tentar compor a proposta de redação e levar o estudante a pensar, a refletir e a se inspirar para escrever. Nesse aspecto é que pensei em desenvolver essa pesquisa, né,
no caso aqui, essa prévia, essa apresentação sobre esse trabalho, porque justamente estou trabalhando, eu leciono língua portuguesa no ensino médio, e estou, no momento, trabalhando a tipologia dissertativa argumentativa para os segundos e terceiros anos do ensino médio. E aí, a partir do momento que você monta uma atividade para um determinado tema, os quadrinhos, eles, nesse caso aqui, eles são importantes, porque as obras do EG nos possibilitou extrairmos, né, um quadro que seja, ou dois, de uma obra completa, e que pode ser usado como texto motivador, pois a função desse recorte temático é realmente tentar compor a proposta da redação. Vamos ver um exemplo a seguir. Esse foi um dos recortes que eu fiz, né, uma cena, na realidade, que se encontra na página 59, como eu abri inicialmente o livro a vocês, então a gente vê ali vários tamanhos, né, de quadro, e esse foi um que eu escolhi devido à linguagem verbal. Primeiro, nós temos aí em questão de imagem, que mostra o Tintim, professor Girassol e o capitão Haddock. Eles se encontram numa situação de conflito, estão fugindo para chegarem à fronteira da França. Também vemos uma bomba nas mãos do capitão, e aí ao fundo, né, da imagem, ou melhor, da cena, nós temos a frente, na realidade, do tanque de guerra, que era o meio de locomoção que eles estavam usando para essa fuga. No balão de fala, temos a informação que o capitão, Haddock, diz aos demais: são bombas de exercício, chamadas de Thunder Flash. Você acende e, quando explode, fazem um barulho de 1000 demônios. Meu Deus, não estou sonhando. Esse recorte desse quadrinho, ele foi selecionado, na qual ele foi selecionado, se encontra na obra O Caso Girassol, que, sendo um gênero textual, e pode ser usado na perspectiva do texto motivador, pois sugere temáticas como guerras, armamentos, na linguagem híbrida. Assim, o fragmento da página, na qual, né, foi feito o recorte, pode ser até mais de uma cena da arte sequencial. No caso, aí, os quadrinhos se tornando um texto para se associar a outros gêneros, ou tipos de texto para situar o estudante acerca do tema proposto. Nós sabemos que para se trabalhar o enunciado com esses textos motivadores, não colocamos apenas um, mas de 2 ou 3 textos de gêneros diferentes que proporcionem mais informações a respeito do tema. Então, as informações dos elementos, no caso dos quadrinhos, explícitos e até implícitos, eles visam ajudá-lo a pensar sobre o assunto que será desenvolvido. Também, nós podemos não trabalhar só, no meu caso, eu optei porque já estou trabalhando na prática a tipologia argumentativa, mas pode ser também trabalhado em outras tipologias, como a narrativa, a descritiva, né, e assim por diante. E não há... E o que a gente não espera é que o estudante tenha lido ou conheça as aventuras do Tintim. Claro que seria maravilhoso, mas nós sabemos, eu falo por experiência própria aqui no nosso estado, na escola que eu trabalho, nas salas de aulas que eu leciono, que quando se pergunta referente a uma determinada HQ, se o aluno conhece ou já leu, são muito poucos mesmo, que de repente pode levantar a mãozinha e dizer que já conhece essa obra, né? E as aventuras do Tintim, às vezes há a possibilidade deles conhecerem mais um pouquinho desenhos televisivos, mas muitas vezes a obra, né, a nossa biblioteca, por exemplo, não tem nenhuma dessas obras, né? São obras que não são muito baratas, né? Tem um certo custo. Então, o legal é que mesmo ele não conhecendo a obra toda, e pode ser que venha querer conhecer depois,
fazer o trabalho com esses quadrinhos, né, extraído de obras, remete a uma certa riqueza de detalhes, além de ser ainda um quadrinho considerado ali novidade. Ele não foi encontrado em nenhuma outra atividade anterior da linguagem híbrida. E isso tudo para facilitar as ideias na questão de criação do estudante, conforme a tipologia exigida e quanto à forma da produção de texto. Para finalizar a minha apresentação, ainda já se encontra estabelecida nas competências do currículo da área específica da educação brasileira, vigente, a habilidade de produzir com as preferências culturais e de entretenimento, no caso, os quadrinhos. E de acordo ainda com Vilela, ele diz que a elaboração e aplicação de projetos envolvendo o uso de quadrinhos, histórias em quadrinhos na sala de aula, pode ajudar essa situação e contribuir para um aprendizado mais envolvente. Portanto, a comunidade escolar tem o dever de se sentir mais segura para se apropriar da nona arte e nortear o aprendizado dos estudantes, onde a imagem, o visual, ocupa de forma acentuada o cotidiano deles, e talvez o despertariam para a leitura dos quadrinhos de Hergé, ler a obra na íntegra. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. Compartilhando. E é isso. Eu agradeço imensamente poder contribuir para a pesquisa científica e até mais. Olá a todos, meu nome é Andréa Rocha e atualmente sou aluno de especialização em Informática na Educação e Ensino de Tecnologias pelo Instituto Federal de Minas Gerais, na modalidade Ensino à Distância. Apresento para vocês o relato de experiência com histórias em quadrinhos digitais e autorais no processo formativo, que foi tema do meu trabalho de conclusão de curso em licenciatura em Pedagogia defendido em dezembro de 2022. Este trabalho foi realizado no período de afastamento social imposto pela doença Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021, e vi a oportunidade de trazer os quadrinhos como recurso pedagógico, trabalhando com temas transdisciplinares. Os objetivos deste trabalho relatam as experiências com a criação e o uso dos quadrinhos para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos que ampliam as habilidades docentes na prática pedagógica, e ainda relacionar com as redes sociais para contribuir no processo formativo docente. A motivação para este trabalho foi usar os quadrinhos na educação e promover a interação social, bem como contribuir na formação da identidade e saberes docentes, ao desenvolver atividades que trazem reflexão para a construção dos próprios saberes experienciais. Em relação ao processo formativo docente, as oficinas pedagógicas de quadrinhos foram implementadas para trazer de forma lúdica o conhecimento para o participante, que se viam empoderados com suas produções, direcionado tanto para a formação inicial e continuada dos professores. A metodologia utilizada foi o uso da pesquisa descritiva e a abordagem qualitativa, tendo como embasamento teórico as contribuições de Tardif, que argumenta que os saberes experienciais ou práticos, desenvolvidos em múltiplos contextos, geram improvisações e habilidades pessoais vivenciadas pelo professor. Aqui trago os relatos de experiências que foram apresentados em 3 etapas. Primeiro, os quadrinhos na pedagogia com critérios de avaliação. Depois, o seu uso no programa de residência pedagógica. E, por fim, a vivência em oficinas pedagógicas destinada ao público acadêmico. Nos quadrinhos, na disciplina da pedagogia, eles foram usados como fator de mobilização pelos alunos, além de contribuir para a construção dos conhecimentos e promover a autonomia. As histórias em quadrinhos foram criadas por meio de aplicativos de apresentação PowerPoint e os avatares para a criação dos personagens.
Aqui trago o exemplo da parte da história em quadrinhos, neurociência e estimulação cognitiva em crianças. Esse quadrinho fez parte da disciplina Produção Artesanal de Recursos Didáticos. E este outro quadrinho foi apresentado na disciplina Jogos e Brincadeiras. Todos eles foram criados como critério para avaliação das disciplinas. Os quadrinhos na residência pedagógica foram usados nos segmentos da educação infantil, inseridos em um jornal de circulação interna que trouxe o tema Inclusão e Deficiência Física. No ensino fundamental, foi apresentado o tema Festa Junina, com o uso de hipermídia. E, por fim, no ensino médio normal, apresentei o tema História da Humanidade. Aqui, um exemplo de HQ que incorporou a hipermídia e elementos da gamificação, métodos, regras e feedback, proporcionando a construção de aprendizagem de forma divertida. Realizei 4 oficinas online, que trouxeram a definição de HQs, o uso de aplicativos para a criação de quadrinhos digitais, a criação de personagens com avatares e sugestões de HQs e temas a serem usados em sala de aula. Além de trazer informações de redes sociais que apresentam quadrinhos na educação, aonde pode encontrar pesquisadores e leitores interessados por quadrinhos, na troca de experiências e aprendizados para o processo formativo. Para concluir, destaco que nas considerações finais, que a criação de quadrinhos com temáticas diversas é uma estratégia funcional no ensino e pode ser usado na avaliação e metodologias ativas para a aprendizagem. As oficinas de HQs atuam no processo formativo de forma lúdica e implementação pedagógica. Os quadrinhos são relevantes, trazem fontes de informações que estimulam a cognição de forma socio-interativa e construtivista para a aprendizagem colaborativa. Aqui encontram-se algumas referências utilizadas nestes trabalhos. Com isso, agradeço a todos e deixo o meu contato para qualquer informação. Muito obrigada. Olá, meu nome é Ícaro Malveira, eu sou doutorando do Programa em Arte e Cultura Visual da UFG, a Universidade Federal de Goiás, e bolsista da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Estou aqui representando também o professor Gazi Andraus, pós-doutorando do Programa em Arte e Cultura Visual. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa Criação em Cyberarte, e hoje nós vamos discutir um trabalho intitulado Os Cria Cyberzines, uma experiência editorial com zines de quadrinhos. Inicialmente, nós temos o título, o resumo, em que a gente aponta aspectos importantes desse trabalho, que compreendem a análise desses fanzines, desse conjunto de fanzines, chamados de Cria Cyberzines, que constituem uma coleção que está atrelada ao contexto de pesquisa acadêmica dentro das atividades do grupo de pesquisa Criação em Cyberarte. O grupo de pesquisa Criação em Cyberarte, o CriaCyber, foi formado em 2010 e nessa data ele foi registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa e é liderado pelo professor Edgar Silveira Franco e pelo professor Gazi Andraus. Aqui a gente tem uma foto da última reunião realizada no dia 4 de maio de 2023. As reuniões do grupo são feitas mensalmente pelo Discord e durante as reuniões a gente tem a oportunidade de discutir coletivamente sobre as pesquisas dos membros, né, dos integrantes, e falar um pouco sobre as questões relacionadas à vida acadêmica, à rotina acadêmica, a participação em congressos, seminários, exposições e eventos da área de artes. Um aspecto interessante também do nosso grupo
é justamente a demanda de criação artística que se constitui justamente pela demanda de que cada um dos membros, cada um dos integrantes, produza um zine autoral que possa ser apresentado para os outros membros nas reuniões e em outras situações acadêmicas. Então, assim, esses fanzines, esses zines, eles constituem não só produto de pesquisa, mas também um produto artístico que é desencadeado pelas ações e pela participação no próprio grupo de pesquisa. Trazendo um pouco da definição dos fanzines e artezines para a discussão, a gente apresenta aqui dois autores, Magalhães e Batey. O Henrique Magalhães ele fala um pouco sobre a definição de fanzine. A palavra fanzine é um neologismo, vem da palavra fanatic e magazine, ou seja, a revista do fã. E Magalhães coloca o fanzine nos seguintes termos: é uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena tiragem, impressa artesanalmente. É editado e produzido por indivíduos, grupos e fã-clubes de determinada arte, personagem, personalidade, hobby, o gênero de expressão artística para um público dirigido e abordando quase sempre um único tema. Ao longo do tempo, o fanzine ele foi se transformando, foi mudando, agregando diferentes processos, diferentes temas, diferentes formatos, trazendo atravessamentos com diferentes linguagens. Então, hoje em dia, o fanzine ele pode ser um produto artístico, inédito, autoral, sem necessariamente estar atrelado à perspectiva do fã, daquele que é fã de alguma coisa. Então, o fanzine pode ser uma produção totalmente autoral e inédita. E nesse sentido é que a gente discute os artezines. Os artezines são uma categoria de zine, e os artezines, eles aproximam os fanzines da arte, dos processos artísticos, do fazer artístico, da obra artística. Então, é uma aproximação entre os zines e esse meio artístico, o sistema de arte, vamos dizer assim, de um modo mais amplo. Então, aqui, Batey traz 7 aspectos que reforçam essas características do artezine. Dentre esses aspectos, nós podemos citar a questão da própria baixa circulação, a forma como os artezines eles não cedem a um controle, eles não têm um controle editorial, a forma como eles são reproduzidos, as diferentes técnicas que estão atreladas a eles, os diferentes processos de criação. Então, são diferentes características, diferentes caminhos por onde o zine ou o artezine se relaciona à arte e ao fazer artístico. Aqui nós temos uma visão panorâmica dos Cria Ciberzines, essa coleção que foi sendo feita gradativamente pelos membros do nosso grupo de pesquisa, do ano passado até o presente momento, de 2022 até agora. Foram lançados 12 números, então essa coleção foi sendo criada gradativamente, com lançamento em determinados momentos mensal, em determinados momentos os lançamentos eram feitos com uma periodicidade mais irregular, mas cada Cria Ciberzine foi produzido de forma autoral, com um aspecto narrativo ou composições que são inéditas, feitas, produzidas especificamente para essa demanda de criação de zine proposta no grupo de pesquisa. Aqui nós vamos passar para um comentário sobre a questão da montagem em si, a montagem dos Criaciberzines, que tem uma uniformização, mais ou menos uma uniformização, quase todos eles possuem 8 páginas, a sua montagem é feita
através dessa técnica mista, que envolve tanto a dobradura quanto o recorte, e dessa forma é que os exemplares eles são montados individualmente. Então, o logo do grupo de pesquisa sempre fica na capa, a contracapa sempre ficam informações técnicas, e esse formato escolhido dá ao zine meio que esse formato de carrossel quando está aberto, dando uma ideia de circularidade, ou seja, a própria forma ela já traz sugestões, subjetividades. E boa parte das vezes os integrantes do grupo de pesquisa eles relacionaram e associaram a história criada, o conteúdo criado para o zine a essa questão específica de formato, atrelando assim forma e conteúdo. Aqui nós temos os lançamentos individuais que constituem a nossa coleção. São os 12 números dos Cria Ciberzines. O primeiro deles foi o Zine Letargia, da Raquel Cosme. Em seguida, nós tivemos o Mito de Silvio, do Renan Queiroz. Lacrima Rerum, do Léo Pimentel, Amante da Heresia. O Minotauro Labirinto, que foi feito por mim, Ícaro Malveira. O Peso do Corpo, feito pela Ana Laura Torquato. Music Zine, Sol Maior em Grafes, feito pelo Gazi Andraus. Amanhecer Adormecer, do Fred FC. Sketch Zine, do Bruno Oban. Caso Lovo, do Renan Queiroz e do Edgar Franco. Peixes e Borboletas contra Chauara, do Marcos Costa de Freitas. Visual Novel, de Jéssica Marques. E o último Cria Ciberzinho lançado, chama Introdução, foi feito pela Duane Ribeiro. Então, aqui nós temos os 12 números produzidos que constituem essa coleção. Começaram a ser lançados no ano 2022 e os lançamentos estão em continuidade até o presente momento. Um aspecto interessante dessa coleção é que nós tivemos uma série de questões relacionadas ao processo de edição, porque o zine eles foram produzidos de modo a ser criada uma versão digital, um formato digital, geralmente PDF, com a utilização de programas e software de edição de imagem, e a versão impressa, né, com a montagem e a cópia da matriz em papel. Então, nós tivemos essa bifurcação, esses dois caminhos que possibilitam tornar esses produtos de pesquisa e esses objetos de arte, esses objetos artísticos, mais fáceis de divulgar, embora o processo de editoração acabe se tornando um processo mais extenso ou mais complexo que o normal, dadas as adaptações que precisam ser feitas nos arquivos que chegam até a gente, acaba se tornando, no momento posterior, muito mais fácil o processo, com muito mais alcance e capilaridade, o processo de divulgação. Então, nós temos os Cria Ciberzins divulgados no site da editora Marca de Fantasia, que é liderada pelo professor Henrique Magalhães. Então, no link Parceiros, é possível acessar a versão digital de todos os Cria Ciberzins produzidos até agora. Nós temos também uma conta no ISU, e nessa conta é possível também acessar os Cria Ciberzines e outras produções de pesquisa, zines produzidos em oficinas, oficinas ministradas pelos membros do grupo, zines produzidos em outros momentos e outras circunstâncias pelos membros do grupo. Então, o ISU ele traz essa possibilidade também de acessar a versão
digital dos Cria Ciberzines. Nós temos também o Instagram do grupo de pesquisa, Criação em Ciberarte, e são produzidos vídeos sobre o processo de criação, vídeos com o perfil artístico dos membros do grupo de pesquisa, vídeos que tratam também sobre o processo de montagem dos zines, e os zines em si, na íntegra, estão postados no Instagram, no perfil do Instagram. Então, quando a gente fala desse processo de edição dos Cria Ciberzines e dessa bifurcação no digital e no impresso, o digital, por si só, ele traz vários desdobramentos desse processo em si. Dando continuidade, quando a gente entra na questão impressa, existem também desdobramentos desse processo, porque por meio da edição impressa, nós podemos fazer a divulgação desse material, a exposição desse material e a venda desse material em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Então, por exemplo, os Cria Ciberzines, eles foram levados para Gibirama, a Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos. E os visitantes poderiam ter acesso aos zines, né, para folhear, para ler, para trocar com seus próprios zines e para comprar também por um preço módico. Então, a gente tem aqui um produto de pesquisa e uma obra artística que acaba se tornando bastante versátil em função desses caminhos e desses desdobramentos do processo de editoração que resvala, assim, nas várias possibilidades de divulgação desses zines. Nós temos também aqui o Festival de Artes Ciberpagelanças 3, onde esses zines eles foram também expostos e ficaram em uma mesa de exposição para que os visitantes pudessem ter acesso para leitura, pudessem ter acesso para comprar, enfim. Então, aqui são os diferentes desdobramentos desses caminhos, né? Do digital e do impresso, que tem uma relação interessante com a complexidade da edição, da adaptação dos arquivos para diferentes edições, né? E também se relaciona de forma intrínseca com essas atividades do grupo de pesquisa, que tem uma demanda também de criação e de produção artística. Então, a apresentação finaliza por aqui. Temos, por fim, algumas referências. Eu gostaria de agradecer muitíssimo pela atenção. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Lia, sou mestranda no programa de pós-graduação em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará e vou apresentar o meu projeto de pesquisa em andamento, chamado Os Quadrinhos e a Obra Aberta, Estratégias de Abertura no Campo da Manualidade. Antes de qualquer coisa, é importante definir o que seria uma obra aberta. Eu trabalho com a definição do Humberto Eco, que na discussão sobre obras de arte contemporâneas observa um certo comportamento em um tipo de mensagem poética que oferece ao intérprete várias possibilidades de interpretação de forma intencional. O Eco diz que toda obra de arte tem um certo grau de abertura, mas que algumas podem tender a um sentido pré-definido. Como exemplo, eu trouxe o Corvo, do Edgar Allan Poe, que, segundo o próprio autor, intenciona um sentimento prefixado específico, que é a melancolia. Já numa obra aberta, haveria uma estrutura formal que favorece a multiplicidade de sentidos por parte do leitor. É o caso do Finnegan's Wake, do James Joyce, que, a partir de um jogo de palavras ambíguas, que por si só já carregam muita informação, pede um certo esforço para extrair os significados e formar
as linhas narrativas, que por si só já têm muitas possibilidades de organização. Em suma, podemos entender que a obra aberta explora, potencializa aquilo que já é comum às mensagens artísticas em geral, a ambiguidade. Na condição de autores, caso quiséssemos produzir uma obra aberta, seríamos responsáveis por facilitar, por mediar essa multiplicidade de direções que uma pessoa leitora pode tomar. Um exemplo dessa abertura nos quadrinhos está na obra Desaplanar, do Nick Suzanes, em que ele amplifica a produção de sentido por meio das metáforas visuais, seja no tratamento de imagens, palavras ou na diagramação da página. Ele cria formas sugestivas, levando a mente do leitor em várias direções, em vários lugares, no momento da decodificação. E assim se dá a pergunta disparadora dessa pesquisa: como gerar abertura nos quadrinhos? Para buscar respostas, eu selecionei principalmente a pesquisa da Marin Ahmed, que diz que a participação do leitor na construção de uma história em quadrinhos é facilitada pelo ato de cognitivamente ligar os painéis entre si. E eu recupero também a fala do Moacir Cirne, que diz que uma especificidade dos quadrinhos é a elipse gráfica e espacial, o intervalo entre as imagens, ou seja, a sarjeta, que exige que o leitor decodifique a narrativa ao mesmo tempo em que apreende o desenho coletivo dessas imagens. Então a gente pode entender os quadrinhos como uma mídia tanto sequencial como simultânea. A gente busca uma linha temporal, mas também olha para a organização espacial da página. E isso encoraja quadrinistas a buscarem leituras não lineares, não convencionais, por vezes oferecendo mais de um caminho de leitura, uma multilinearidade narrativa. Essa flexibilidade permitida pela sarjeta nos dá um ponto de partida para pensarmos a abertura em quadrinhos. Podemos experimentar transições de quadros e layouts de página, de modo a favorecer uma leitura que é tanto espacial quanto temporal, tanto narrativa quanto estética. E esse é o primeiro parâmetro para a análise da abertura nos quadrinhos, segundo propõe a Marin Ahmed. A descontinuidade, que coloca em evidência essa paisagem que dispõe diferentes espaços-tempos no mesmo lugar, numa mesma página. Ela também destaca que a abertura pode ser explorada por meio das referências midiáticas, ou seja, a incorporação de diferentes técnicas, colagem, pintura, sketching, fotografia, etc., de modo que tenha um significado para a narrativa. O outro parâmetro que essa autora nos dá é a caracterização não convencional, como a desconstrução de estereótipos, de personagens já reconhecidos pelo público, como o herói ou o vilão. E, por fim, a subversão, autoficção e metaficção, que propõe estratégias como o diálogo entre histórias, a presença do autor, etc. Na exposição desses parâmetros, a autora identifica uma relação possível entre os quadrinhos e os livros de artista ou livros-objeto. Na observação desses artefatos, ela defende que os quadrinhos podem gerar abertura por meio da exploração das propriedades materiais de seus suportes, nas propriedades físicas, como capa, páginas, palavras. E, a partir daí, levar a ações que vão além do virar linear de páginas, desencadear gestos que são típicos de um livro-objeto, como guardar, encaixar, dobrar, cortar, revelar, enfim, todas ações não convencionais que fogem a uma leitura linear. Nesse momento, a gente retoma a teoria do Umberto Eco, que na explicação, na exploração das obras abertas, nos dá dois níveis possíveis de investigação, um cognitivo e um manipulativo. No primeiro, a gente contempla a obra em sua
em sua estrutura e mentalmente vai formando processos de interpretação que abrem essa narrativa. Já no segundo, no nível manipulativo, a gente tem uma interação física com a obra e a completa em um âmbito material. Essa segunda abordagem se aproxima da definição de livro de artista ou livro-objeto do Julio Plaza, que, segundo ele, é uma forma significante, um tipo de artefato que contém informações que são inseparáveis do suporte material, ou seja, inseparáveis de seu manuseio físico. Dessa forma, eu começo a definir um possível corpus de análise, eu faço um recorte da investigação e começo a pesquisar a abertura dos quadrinhos no campo da manualidade. O meu primeiro objeto de análise é o Building Stories, do Chris Ware, que consiste numa caixa com vários impressos em diferentes formatos que podem ser lidos em também diferentes ordens, sendo unidos por essa grande narrativa que é a de moradores de um prédio, que por sinal é o formato da caixa. O segundo objeto é Sandman, Prelúdio, que possui interações físicas mais pontuais, como a abertura de uma página dupla, que na verdade se constitui como página quádrupla, utilizando um recurso de engenharia do papel bastante comum em livros-objeto. Em seguida, temos um exemplo brasileiro, o Smoking Mata, do Cashfire, que é uma caixa de cigarros que contém tiras enroladas simulando cigarros, novamente com uma liberdade na ordem de leitura por parte de quem vai receber. Por fim, eu escolhi Aqui, do Richard Maguire, por sua abordagem do tempo e do espaço da página dupla, que imita o canto de uma sala de estar. Os quadrinhos sobrepostos nessa sala retratam tempos distintos, que são revelados a nós por um recordatório colocado pelo autor, contendo a data, o ano daquele acontecimento, e também por características formais da vestimenta dos personagens, de quem está frequentando aquele espaço, da aparência daquele espaço, e enfim, retratando esses tempos distintos, convidando o leitor a buscar as sequências temporais ao longo do livro, encontrando diferentes linhas narrativas, inclusive montando narrativas que o autor talvez não tenha imaginado. Atualmente, eu considero expandir o meu corpus de análise para conter quadrinhos que não acontecem na escala da mão, e sim na escala humana. Ou seja, a decodificação da narrativa se daria pelos gestos de um corpo inteiro. À medida que essa pessoa se movimenta por esse espaço que contém, por vezes, não somente quadros ou painéis convencionais, mas também objetos avulsos, ela vai apreendendo essa narrativa de um jeito original. Cada pessoa vivencia de um jeito diferente a partir das direções que o seu próprio corpo toma no espaço. E essa ordem arbitrária de leitura também se evidencia, uma vez que pode ser que eu encontre uma página ou um momento da narrativa que o autor não colocou sequencialmente desta forma, mas que a partir da minha vivência eu consigo construir uma linha temporal que é só minha. Enfim, diante desse corpus que ainda está em construção, eu espero construir análises de como essas aberturas acontecem a partir dos parâmetros que eu comentei anteriormente, e em seguida, como verificação dessas análises, eu espero construir uma obra aberta em quadrinhos que se baseie nessas mesmas estratégias. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Eu deixo com vocês agora as referências que eu utilizei nessa apresentação.